Boa tarde, o programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero agradecer muito a audiência de vocês. São Carlos e capital São Paulo, BH, Nova Lima e Sete Lagoas em Minas, Bélgica, Flanders, Moscou, Rússia, Baviera, Alemanha, Nebraska, Califórnia e Nova York, nos Estados Unidos, Paulista em Pernambuco, Rio de Janeiro, Mafra, em Santa Catarina, Jequié, na Bahia, Engenheiro Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro, muito obrigada. E eu quero dizer que esse programa é feito para você e por você. Mande dúvidas, comentários, perguntas pelo site da rádio ou pelo WhatsApp 31 98308 5976. Agora, exatamente 11 horas e 59 minutos. Aqui em São Paulo esfriou muito e a nossa convidada é do Sul, lá deve estar um frio daqueles. Eu vou apresentar a Giovana Carvalho, ela é personal organizer, ministra cursos e vai ensinar a gente a se organizar economizando. Obrigada, Giovana, por estar conosco. Obrigada, Mara. Eu que queria agradecer muito pelo convite, agradecer muito a rádio. Eu acho assim que esse programa é maravilhoso e só traz benefícios para todo mundo, né? Obrigada. Eu quero começar te perguntando o que é uma personal organizer? Personal organizer, Mara, é uma profissão bem nova, né? Uma profissão que tem pouco mais de 15 anos no Brasil. Então, É mais velha que a minha, porque educador financeiro é mais novo ainda. E eu ainda acho nova, né? É. É uma profissão bem nova e o que é a personal organizer? É aquela pessoa que ela vai levar para as famílias praticidade, organização do tempo, qualidade de vida. Então, assim, a gente consegue resolver o que geralmente as famílias não estão conseguindo, sabe? Porque acontece muito, estão trabalhando demais, tem muitos filhos, né? A sobrecarga é muito grande. Então, a pessoa contrata uma personal organizer para ajudar nessa, nessa etapa da vida, assim, né? Então, E ajuda a organizar o quê? Por exemplo, pôr as latinhas de leite condensado no armário? também, Também, tá. também, mas assim, a gente trabalha com mudança, organização de mudança, Ah, legal. a gente faz a organização da casa em geral, que é a personal home, mas a gente trabalha com muito mais coisas, assim, eu organizo rotinas domésticas, rotinas de compras também, para economizar, né, que a gente vai Então, é entrar uma nisso depois. profissão que tem várias ramificações. Exatamente, a gente chama de nichos, né? Então, Tá. assim, um dos nichos principais da organização é a organização de mudança. Então, a gente trabalha no pré e no pós-mudança. Uma coisa bem nova e que a gente trabalhou bastante na época da pandemia foi a organização pós-luto, aonde os familiares perdiam seus entes queridos e por conta de sentimentos, não tinham condições de mexer naquelas coisas. Então, contrata uma personal organizer para poder resolver. Nossa, isso é novo para mim. Eu aprendi com você. Isso, e é uma coisa, assim, que a gente tem trabalhado bastante com pós-luto, assim, porque dá um alívio para a família, sabe? Não A ter que gente mexer naquilo. Exatamente. Então, a gente direciona, conversa com a família, tem uma reunião com a família, o que que a família quer? Ah, quer vender os móveis, quer doar as roupas. Então, a gente organiza os móveis, as roupas, faz as doações, organiza os documentos, porque às vezes a família não sabe quais os documentos que aquele ente querido tinha, né? Às vezes precisa de um documento do seguro, Tá. né? Então, a gente faz toda essa organização. É muito legal, assim, a gente... e o tanto que as pessoas ficam gratas,
sabe, da gente fazer esse serviço. É porque não é só o serviço, mexe com o sentimento também, né, Giovana? Exatamente, assim, é total, né? Porque assim, porque um familiar, cada coisa que ele pega, nem que seja uma canetinha, ele tem um sentimento pelaquela caneta, né? Ai, meu pai gostava disso, minha mãe, e tem aquele choro. Então a gente consegue, e a gente tem que ser um pouquinho terapeuta também, Mara, porque a gente Sim, trabalha com sentimentos, né? Então, você é uma sabe coisa. que eu acho que nesse momento, Giovana, quase todas as profissões precisam ter o lado sentimental e comportamental. A minha, eu falo de dinheiro, mas sempre o comportamento está na frente. Sempre, exatamente. Tem outro nicho, Mara, que a gente tem trabalhado bastante, que são os acumuladores. Que os Ah, tá. acumuladores também, assim, vem muito, eles já vêm indicado dos profissionais, né, do psicólogo e do psiquiatra, e a gente entra naquela casa para fazer todo aquele descarte, mas tem que ser tudo com muito carinho, com muito amor, saber escutar. Às vezes a gente está no meio de um descarte, eles começam a chorar, então a gente para, conversa, toma uma aguinha, volta. Nesse trabalho, você faz parceria com uma psicóloga, uma psiquiatra, as duas acompanham? Geralmente sim, geralmente ele já está em tratamento, né? E as psicólogas têm procurado as personal organizers, Ah, tá. porque elas têm visto como que é benéfico o nosso serviço para os pacientes delas. Porque, de novo, a pessoa não está ali se envolvendo, né? Diretamente, acaba. Se bem que, É, pelo que eu vejo, o acumulador vai lá, né? Não pega isso, não leva aquilo. mas assim, quando ele já chega para a gente, que ele já está em tratamento, é muito mais fácil, Tá, né? entendi. A gente não chega naquela casa, tipo assim, que o filho acha que a mãe é acumuladora e você chega lá e vai descartar. Não, Não, a chega com um gente profissional da saúde. é um profissional da saúde. Tá. Então, assim, pode falar. Não pode. Não, o profissional já nos dá aquele diagnóstico, né? Olha, a gente precisa trabalhar primeiro o descarte em relação a isso, porque assim, o que que acontece quando é um acumulador? Às vezes ele está prejudicando a saúde dele, Com né? certeza, e delapidando também muitas vezes o patrimônio, porque a casa fica um pandareco, né? Exatamente, exatamente. Gente, a Giovana vai continuar com a gente vai para um breve intervalo, e na volta a gente vai comentar sobre como cobrar esse serviço, se é de um jeito, se é de outro, porque para mim isso tudo é novo, tá? Também estou aprendendo junto com vocês. Que legal. Obrigada a você que está aí em Fátima, Bahia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Birigui, São Paulo. A gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltamos, eu quero agradecer muito essa audiência maravilhosa. Bahia, Lagoa Preta, Salvador, Córdoba, na Argentina, Joinville, Balneário Camboriú e São José, em Santa Catarina, Barreto, São Paulo, Ibirité, Santa Luzia, Vespasiano, Betim, Juiz de Fora, em Minas Gerais e Mumbai, na Índia. Antes de fazer a próxima pergunta para a Giovana, eu quero perguntar para você que mora fora do Brasil, se onde você está tem essa profissão ou algo parecido. Conta para a gente aí no site. Giovana, antes de eu perguntar para você quanto a gente cobra, a Rafaela Freitas, de Sete Lagoas, perguntou via site que ela se interessou muito pela profissão, não conhecia a profissão, nunca viu lá na região dela. Ela ficou muito curiosa, precisa de muito dinheiro para começar. E como divulgar? Rafaela, muito obrigada pela pergunta. Oi, Rafaela, muito obrigada pela pergunta e queria falar que mandar um beijão para Sete Lagoas, porque eu morei 20 anos em Sete Lagoas. Olha que Uau! coincidência. Rafaela, não precisa de muito dinheiro para começar. Você vai fazer um curso de formação. Os cursos estão entre 1.500, R$ 2.000 para você fazer um curso de formação de personal organizer. E você, nesse curso, você vai ter todas as técnicas para começar. Então, assim, lá a gente ensina
como você vai começar, o network que você vai fazer, os profissionais que você vai procurar. Então, assim, a gente tem várias parcerias para poder começar a trabalhar nessa profissão, que são arquitetos, engenheiros, decoradores, lojas que vendem produtos de organização. Você pode fazer parceria com lojas também, porque as lojas vendem roupas, né? Então, você vai ter aquelas clientes que querem organizar os closets. Então, a gente começa por aí. E tem uma coisa muito importante que a gente faz, que são os laboratórios. O que são esses laboratórios? São os treinamentos que a gente vai fazer nas casas de conhecido e de amigos, e eles vão ser as tuas primeiras pessoas, ou clientes, e também que vão te indicar. Essas parcerias, essas possíveis parcerias, você explica no curso. Como Explico no curso. começar, tá. Exatamente. Então, na verdade, o custo inicial seria o curso, né? Porque tem O que ter curso. uma técnica para esse trabalho. Exatamente. E às vezes as pessoas falam assim, eu preciso ser organizada para trabalhar como personal Eu ia organizer. perguntar isso, se eu for desorganizada, eu posso? Pode, você aprende, são técnicas, tá? São Tá. técnicas e a gente treina o olhar para a organização. Então, você vai treinar o teu olhar para saber quais os melhores produtos organizadores, qual a melhor técnica que você vai usar na casa do cliente. E é igual o nome diz, é personal organizer. Cada casa é uma casa, você nunca vai pegar nada igual. Então, cada trabalho é diferenciado. Isso que eu acho que é fascinante, é como o meu, né? Eu Muito. faço educação financeira, mas cada cliente é um, porque tem um valor, um comportamento, uma renda. Então, cada cliente é um, isso que eu acho fascinante. E é assim, é maravilhoso, porque assim, a gente trabalha com todos os tipos de público, né? Às vezes as pessoas pensam assim, eu só vou trabalhar em pessoas que têm muita condição financeira. Era muito estigmatizado isso, sabe, Mara? Da pessoa pensar que personal organizer só trabalhava para pessoas ricas. Não. Não. Hoje em dia, qualquer pessoa pode contratar uma personal organizer. Aproveitando que eu deixei o gancho no outro bloco, que eu ia perguntar em média, Rafaela, presta atenção, hein? Quanto que se cobra em média para esse atendimento? A gente faz um atendimento, a gente cobra por avaliação, né? Então, assim, eu vou na casa do cliente, eu vou fazer uma avaliação, depende da quantidade de coisas que o meu cliente tem. Às vezes eu vou numa casa que o cliente é bem minimalista, tem pouca coisa, às vezes tem um outro cliente que já tem mais coisas. Isso é cobrado por região, tá, Mara? Igual Tá. eu estou falando de Florianópolis. Aqui em Florianópolis, está em média de 60 a 80 reais a hora. Possivelmente em São Paulo, Rio de Janeiro, vai ser mais caro. Exatamente. São Paulo, eu lembro, eu fiz o meu curso em São Paulo, né, o meu primeiro curso. Tá. Lembro que era na faixa de 150, 120 a 150 a hora. Então, cada região, às vezes Sete Lagoas, que é uma cidade que ainda não tem muita personal organizer, pode ser 50 reais a hora, né? Tá. E eu sei que lá em Sete Lagoas já tem algumas personal organizer. Então, Rafaela, uma dica é você coloca no Instagram personal organizer, Sete Lagoas e região, ali que vai aparecer. Ou, Rafaela, entra No Instagram. no Instagram da Giovana, a gente vai passar, e aí você já pergunta no direct para ela, ela te ajuda. E dou várias dicas. Como é que você começou, em 2 minutinhos, como é que você se tornou personal organizer? Eu sou formada em estética e cosmetologia. Em 2005 eu fui diagnosticada com uma doença, e a minha doença era por conta de estresse. Eu tinha várias clínicas de estética, e eu tive que parar. O meu médico pegou e falou, olha, você está muito estressada, você vai ter que diminuir o ritmo. Só que nas clínicas não tinha como diminuir o ritmo, né? Daí eu comecei a pensar em coisas que eu gostava de fazer, que a organização era uma coisa dessas. Eu fui para São Paulo, pesquisei, achei um curso, fiz o curso, e vim para Floripa e comecei a trabalhar. Quando eu comecei aqui, Mara, nós éramos em 3 em Floripa, para você ter uma ideia. E hoje? Então, hoje só eu já formei mais de 150 profissionais, que eu dou curso, então já formei. Então, assim, aqui
Então, Tem enorme mercado o para número. todo mundo, Tem né? mercado para todo mundo trabalha, cada uma vai indo para o nicho que gosta mais, tem um nicho de baby, tem um nicho de casa, de mudança, então cada uma vai escolhendo o seu nicho e tem trabalho para todo mundo. Casamento também tem? A gente faz de noivos. De noivo. Isso, de noivos. Quando casam, né, vai cada um de uma casa morar na mesma casa, então a Casa. gente organiza essa casa e organiza ali aquela rotina, os presentes, a rotina da empregada, porque às vezes eles não têm noção. A mãe que cuidava da casa, então na casa nova eles não sabem nem dar ordens para a empregada, né? Tá. Então a Ou gente faz mesmo todo. organizar a sua casa, né? Exatamente. Então a gente organiza essa casa para depois eles continuarem sozinhos ali nessa organização. É ensinar e eles tocarem a vida, né? Exatamente. Pessoal, continua com a gente. A gente vai para um breve intervalo. Voltamos com a Giovana. Porto Seguro, obrigada. Lagoa Santa, Minas. Cariré, Ceará. Ribeirão das Neves, Minas. Jundiaí, São Paulo. Fica com a gente. A gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero agradecer a Célia Maria, que falou que gosta das minhas dicas, me parabenizou. Isso é o meu presente, esse é o meu pagamento, saber que eu estou podendo colaborar com a vida de vocês. E eu quero aproveitar que a Giovana falou que ela ficou doente, aí resolveu tomar uma nova decisão, e comigo foi a mesma coisa. Eu fiquei muito doente há 3 anos atrás e resolvi, vou fazer uma coisa que me dá prazer, demora um pouquinho para você ganhar dinheiro, mas depois no frigir dos ovos a coisa anda, né, Giovana? Anda, e é muito bom, muito gratificante você fazer uma coisa que você ama, né? E assim, acabar cada projeto, entregar, no meu caso, entregar Sim, aquela casa e os clientes te agradecerem, assim, Giovana, você mudou a minha vida, né? As crianças te agradecerem, falaram, nossa, tia, que maravilha, eu acho tudo o que eu preciso. Então, isso é assim, é muito legal. gratificante. Eu quero agradecer você de Goiânia, Goiás, Joinville, Santa Catarina, Guarulhos, São Paulo, Floriano, Piauí. Dizer que se você ainda não me segue, vai lá, @Mara Descomplica. Eu tenho dicas de finanças pessoais e um pouco de microempreendedorismo. E antes da pergunta, eu vou perguntar e já vou pedir para a Giovana dar a rede social dela. Eu quero te perguntar, quando você não tem organização, o que isso pode acarretar de custo financeiro? Ai, é muita coisa, né, Mara? Quando você não tem a organização, você acaba comprando as coisas repetidas, né? A Tá. gente vê muito isso em despensa, em medicamentos, até em roupas. Eu já cheguei em casas onde a cliente tinha 2, 3 peças iguais, com etiqueta, e eu ia perguntar para ela o porquê daquelas roupas, ela falava, é porque eu perdi aqui no meio do meu guarda-roupa e gostava tanto, fui lá e comprei outra. Jesus. E isso acontece muito. Quando a gente vai fazer dispensa, Mara, você não tem noção da quantidade de produtos que a gente tem que jogar fora, porque está com caruncho, Vencido. fora da validade, assim, há 5, 6 anos, que você não tem noção. É Nossa! muita coisa, medicamento também, e tudo são coisas muito caras, né? Então, Exato. assim, se você não tem organização, o desperdício é imenso. De produtos de limpeza, também na área de serviço, porque se você não tem uma boa organização naquela área, cada um que vai mexer lá, tá faltando tal coisa, vai no mercado Eu e acaba sempre digo que comprando. ir no mercado sem lista não dá, porque você quer confiar na memória, mas você compra o que você já tem e deixa de comprar o que precisa. O que acontece muito na organização, enquanto a gente está fazendo a organização ali, das pessoas acharem coisas de valor que estavam perdidas Poxa, eu também. nunca achei um relógio caro perdido na minha casa. Deixa eu te contar que esses dias eu achei dinheiro do meu cliente. Ele tinha viajado, chegou com dinheiro, não sei por que cargas d'água ele colocou dentro de um sapato e Ah, esqueceu.
Você sabe que isso já aconteceu comigo. Eu falei, não vou gastar esse dinheiro, né? A munheca. Guardei, eu nunca mais achei esse dinheiro. Eu acho que eu guardei em alguma roupa que depois eu doei e eu A nunca mais pessoa ficou achei. feliz. $180. Nunca mais eu achei esse dinheiro. Então, assim, a gente acha muita coisa perdida, né? Então, a economia, quando você faz uma organização bem feita, você não precisa mais ir no mercado e comprar tantas coisas, porque você sabe o que você tem na despensa. Se o médico te deu um remédio, você sabe que você tem ele em casa, ele está na validade. Ou mesmo, porque às vezes a gente compra um remédio, toma 3, 4 comprimidos e depois não toma. O que eu faço constantemente? Eu vou olhar, porque aí eu ponho em grupos, olha, eu tenho esse remédio, antes de vencer para eu poder doar. Exatamente, isso é muito importante também. Né? E Porque a jogar gente... no lixo é judiação. É judiação. E aqui, o que a gente faz? Tem muitos asilos, né? Então, Tá. assim, coisas que as pessoas não dispensam em casa, inclusive medicamentos, a gente leva nos asilos, né? Ah, legal. Ou até em postos de saúde. Esses dias, uma cliente minha, olha o que aconteceu, ela era representante de medicamentos e chegou uma caixa para ela de insulina, só que ela não representava essa insulina e estava na validade, tudo certo. A gente foi e doou para Que legal. uma casa de saúde. Então, assim, nossa, eles agradeceram imensamente, porque eram medicamentos muito caros, né? Então, assim, a gente vê o tanto de bem que a gente faz para todo mundo. É uma corrente do bem mesmo. Me conta a maior loucura que aconteceu quando você foi fazer uma organização. Ai, as maiores são de quantidades, né? Por exemplo. Por exemplo, eu fui numa casa onde a cliente tinha mais de 1.000 peças de roupa de ginástica, Não. mais de 150 calças jeans Meu e Deus! mais de 100 biquínis. Mas o que me chamou mais atenção foi ela falar que não gostava nem de praia e nem de piscina. Ai, Então, não! Meu é, Jesus! então isso acontece muito. E a gente acaba tendo que contar as peças, né? Por isso que eu sei todos os números, porque eu preciso saber para comprar os cabides, para saber Entendi. para colocar nas colmeias. As colmeias são os nichos organizadores que a gente coloca as roupas, então eu preciso contar as peças. Então, o que eu mais me apavoro são com as quantidades. E aí essa pessoa fez doação ou manteve aquela quantidade? Que haja cabide, hein? Isso foi só o que ficou. Ela doou muito e isso foi só o que ficou. Nossa! Gente, no próximo bloco, a Giovana vai explicar como ela fez a transição. Por quê? Porque eu acho que esse trabalho pode gerar uma renda extra para você que está em casa. Você não precisa largar o seu trabalho e começar a fazer. De repente, você consegue fazer junto e depois decide o que você quer fazer da sua vida. Fica com a gente. Giovana, qual o seu Insta para o povo já ir entrando lá? É Giovana Carvalho Organização. Giovana Normal Carvalho Organização. Fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou e eu quero agradecer você de Santa Cecília, Santa Catarina, São Luís Maranhão, Gandu, Bahia, Santo André, São Paulo, Ubatuba, São Paulo. Obrigada por estar aqui conosco. E eu vou repetir o Insta da Giovana, que é Giovana Carvalho Organização. Giovana Carvalho Organização. Aí quem quiser pegar dicas com ela, entra lá e começa a seguir. E eu estava perguntando para ela sobre renda extra, porque eu acho que essa profissão, pelo menos no começo, dá para fazer junto com alguma outra coisa. Estou pensando errado, Giovana? Não, tá pensando super certo. Quando eu fui fazer a transição de carreira, que eu fiz uma transição de carreira, né? Eu trabalhei 20 áreas na área de estética, 20 anos na área de estética, né? Eu pensava assim, como que eu ia ganhar dinheiro com a organização? Então, eu me propus a ficar 1 ano com as duas profissões. Então, eu trabalhava 3 dias da semana com uma profissão, 3 dias com a outra. Mas em 6 meses deu tão certo que eu abandonei a estética e fiquei só com a organização. Ai, que legal. Parou de ser renda extra e virou a principal.
Exatamente, mas para quem quer fazer como renda extra, eu não posso largar meu emprego, eu não quero largar o meu emprego, eu tenho várias alunas, Mara, que trabalham só finais de semana. Então, Ah, você pode entendi. trabalhar de segunda a sexta no teu trabalho normal, sábado e domingo no outro trabalho. Você pode trabalhar feriado, você pode trabalhar à noite, né? Tudo de acordo com a cliente, você explica para ela, olha, eu trabalho durante o dia no meu trabalho fixo e à noite eu faço isso como renda extra. Geralmente as clientes aceitam, vocês combinam um horário para iniciar e para terminar, e é super tranquilo. E dá para ganhar um bom dinheiro como renda extra. Tanto que eu, em 6 meses, virou renda principal. Tá E eu vendo? vivo disso, né? Eu estava até contando para a Mara que eu vivo de personal organizer há 6 anos. 6 anos. E no curso que você dá é presencial? Como é que funciona? Esse curso que eu dou chama Personal Organizer Home. A gente aprende a organizar a casa. Esse é presencial, eu dou em Florianópolis e em Balneário Camboriú. E eu dou também mentoria. O que são as mentorias? Para quem já é personal organizer, às vezes fez um curso com outra profissional, fez um curso pela internet, na época da pandemia, muita gente fez, e não se sente segura para trabalhar. Então, eu dou essa mentoria para tirar todas as dúvidas e te dar esse suporte para você começar a trabalhar. E quando depois que você dá o curso, você acompanha essa aluna? Como é que é? Acompanho. Isso é um dos diferenciais do meu trabalho. Eu acompanho, eu até brinco com as minhas alunas, vitalício, né? Enquanto eu viver, eu acompanho essas alunas todas as vezes que elas precisarem de alguma dica, de ajuda para fazer orçamento, tudo isso eu estou ali ligada, a gente tem um contato direto pelo WhatsApp, então qualquer dúvida que a aluna tem, ela entra em contato comigo. Então, é super factível, é possível fazer renda extra com essa profissão. É super possível e assim, você vai ganhar um bom dinheiro. Só que tudo depende de você, né, Mara? Tudo vai Como depender, tudo, né? como tudo. Igual às vezes as pessoas falam, ah, Giovana, eu vou ganhar, já vem, vai ganhar super bem, mas você tem que se dedicar, né? E como você divulgava no começo? É, o boca a boca, né? Eu fiz Tá. uma parceria com uma personal stylist, porque elas faziam os looks das clientes, mas não gostavam de organizar o guarda-roupa. Então, essa personal foi me indicando. Então, foi muito legal. E 99%, Mara, é boca a boca, tá? Porque é uma coisa muito íntima, né, a cliente te contratar para você mexer dentro da casa dela, nas gavetas, nas coisas mais íntimas da família dela. Então, essa indicação é o boca a boca. O Instagram é mais um cartão de visita para mostrar o que você faz, quem você é. Mas o Exatamente. cliente vem um, puxa o outro, né? Exatamente. Então, assim, foi aquela primeira cliente que eu atendi, que indicou para a mãe, para a irmã, para o pessoal da escola. Então, assim, eu sempre peço no final da minha organização, né, que se eles ficaram satisfeitos, que indique para os amigos, para a família, né, porque isso para mim é muito importante. Essa é uma dica para todo mundo que trabalha por conta própria, e eu também, eu sempre falo, olha, primeiro, né, falar para todo mundo o que você faz, né? Isso, para Eu todo falo para mundo. todo mundo, eu sou educadora financeira, Exatamente. para Você vai, todo mundo. eu falo muito com as minhas alunas, você vai na manicure, você vai falar que você é personal organizer, você vai na fila do banco, você fala que você é personal organizer. Então, Exato, todo mundo tem que saber o que você faz, porque muita gente não sabe nem o que é uma personal organizer. Tanto que exato. quando eu comecei, eu coloquei no meu cartão soluções em organização, Ah, porque ninguém sabia o que era uma personal organizer. Daí eu falei, não, eu tenho que falar de uma maneira fácil que as pessoas entendam. Então, você leu ali soluções e organização, eu resolvo alguma coisa, né? exatamente, é. Então, a gente tem que facilitar isso. E, principalmente, porque na época, imagina, numa cidade do tamanho de Florianópolis, ter 3 profissionais, ninguém sabia, né, Mara, o que era uma personal organizer.
E eu fiz uma parceria também muito legal com uma loja aqui, que chama Mix Utilidades, que é uma loja de produtos de organização, aonde eu dou os meus cursos dentro da loja deles. Ah, tá. Então, eles me divulgam também, então é muito legal. Então, assim, foi uma parceria mútua. A loja era uma loja nova, não tinha divulgação, eu fazia a divulgação deles, eles faziam a minha, e hoje em dia a Mix uma das maiores lojas de organização do Brasil. É uma troca, né? É uma troca. Eu estava outro dia fazendo a unha e comecei a conversar com a pessoa, e ela é proprietária de um escritório de advocacia grande, e ontem eu já estava conversando com ela para fazer uma palestra sobre organização financeira. Não, e é incrível, assim, como quando a gente coloca isso, eu falo que o universo vai conspirando, né? E vai assim, uma vai falando para outra, e a pessoa fala, eu preciso disso, eu estou precisando disso na minha casa. Então, é muito legal. E a coisa flui. Flui, Giovana, sim. nosso programa está chegando no fim, infelizmente. Quero Ah, eu agradecer amei. muito. Eu Gostou? queria agradecer também muito você, o pessoal da rádio, queria parabenizar o pessoal da rádio pela trilha sonora, que é maravilhosa. E amei ter Obrigada. participado, amei, assim, o convite. Eu comecei a te seguir, né, e eu acho, assim, como que o teu trabalho é fundamental, assim, para Obrigada. O todo nosso. mundo, né, o nosso Exato. trabalho É. é fundamental, assim, porque, igual eu cheguei a comentar com você que eu acho que deveriam dar essa disciplina desde criancinha, né, Mara? Isso vai mudar. Acho que esse ano já muda. Tem estados que já tá divulgando nas escolas. Ai, que maravilha. Obrigada, Giovana. Obrigada a Nosso você. programa chegou ao fim. Semana que vem estaremos aqui. O assunto será investimentos em fundos imobiliários. Vai ser bem legal, tá, gente? Não vai perder. Obrigada, Giovana. Obrigada, Rádio. Até semana que vem. @Mara Descomplica.